tu não tá fazendo o teu papel, que é cuidar da estratégia do teu negócio. Se a tua empresa tá quebrada, tu tá sozinho, velho. O empresário tem que ter gente melhor que ele, inclusive naquelas áreas que ele não sabe. A gente é um pouco preguiçoso e também um pouco raso em algumas coisas. A gente tem que ser mais profundo e menos preguiçoso. Geralmente o pai abre, o filho toca, o neto quebra. As pessoas perdem empresa porque falta educação. Não, cada um é livre para fazer o que quiser. Deixa de ser cagão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Equity Talks. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é muito comum por aqui. Nós não falamos tanto sobre esse assunto, mas que é de extrema importância para vários empreendedores e empreendedoras, pessoas que estão aí querendo construir os seus negócios, né? Querendo ter uma empresa que vai atender o consumidor final com diversos produtos diferentes, que é o setor de varejo. E para isso nós trouxemos um expert, um especialista chamado Rotieri. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Nós temos também o nosso co-host, Joseph Smith, que e aí, turma? trabalha aqui na Visp, é um dos nossos diretores, e o Sérgio Reis, que também trabalha na Visp, na área de captação de recursos. Então, juntos aqui a gente vai levantar muito debate, algumas polêmicas, tirar algumas dúvidas aqui com o nosso amigo Rotieri, vai ensinar bastante coisa pra gente. Então, bora pro debate. Bem-vindo ao Equity Talks. Bora lá então. Rotieri, meu amigo, fala um pouquinho pra gente. Antes de eu te fazer as perguntinhas mais capciosas que eu tenho aqui anotada pra ti, me conta um pouquinho sobre ti, na verdade. Quem tu é, de onde é que tu veio, fala um pouco do teu histórico, para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece, mas fala pra gente um pouquinho aí de ti. Beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês e conversando de algo que eu amo, que é o varejo. Eu digo que eu fui produzido em Santa Cruz do Sul, mas só fui produzido pelo meu pai e pela minha mãe, depois eles me mandaram para Cachoeira, que é interior do estado. Me criei no interior, então sou filho de um bombeiro, e a minha mãe era costureira. Depois o meu pai também foi militar e depois ele voltou para o interior plantar fumo, tabaco. Então a gente trabalhou muito tempo na lavoura, até os meus 14 anos fiquei no interior. Depois me formei na cidade, em Cachoeira do Sul, era meio bicho do mato, né? Aí me formei e com 17 anos comecei em supermercado como empacotador de supermercado. O primeiro emprego empacotador, depois passei por conferente, fiz toda a parte de conferência de mercadoria, fiz trainee de chefe de loja, que é o subgerente de um supermercado. Depois fiz trainee de gerente e passei por várias áreas. O meu último cargo foi gerente. Conheci todo o estado, praticamente, onde a rede Mac Supermercados, que foi o primeiro emprego que eu tive, me possibilitou estar em várias cidades, como Candelária, que era do lado de Cachoeira do Sul, eu nem sabia que existia, né? Era bicho do mato mesmo. Depois conheci Rio Pardo, Venâncio, morei em Lajeado, Bento Gonçalves, onde eu aprendi a tomar vinho. Morei em Caxias também. E depois o último local que eu trabalhei antes de sair do supermercado foi em Lajeado. Rotieri, a tua família era imigrantes? Não. Não? Não. Os meus bisavós são alemães puros, assim. Da família da minha avó, né? Do meu avô é uma mistura, uma mistureba, assim. É português, espanhol... A região que tu comentou é bem apta, assim, com a migração. Como é que é o sobrenome? Rotieri Martins. Martins? Pinto. Capaz, é mais brasileiro que eu, rapaz. Rotieri Martins Pinto. No colégio era muito legal isso, cara. As pessoas não conseguiam soletrar o meu nome. E aí saía tudo, Rogério, Richelli, nada igual o Rotieri. Aí depois o resto era o Pinto, que aí as pessoas dão risada, que era o Rotieri Martins. Não, já era. Já era, meu. Piada pronta, o cara chegou com a piada pronta. Cara, teu primeiro emprego então foi supermercado. Primeiro foi supermercado. O meu primeiro emprego não foi supermercado. Carteira assinada era supermercado. Lavoura. O primeiro emprego foi entregar leite e entregar Avon e Hermes. Para quem tá ouvindo aí, talvez nem seja... Eu sou de 86, né? Então, tinha uma revista Hermes que é meio que a Havan hoje, né? Então, tinha tudo. A minha mãe vendia e eu entregava.
Entendi. Eu que cuidava, eles trabalhavam na lavoura, eu limpava a casa, organizava a casa e tinha que entregar isso aí. O meu pai não botava na lavoura, eu no começo, mas eu sou formado em logística, aprendi a fazer logística andando de bicicleta. Era isso. Entregando Hermes e Avon. Hermes e Avon, cortando grama, ganhando meus pilinha pra poder ir nos bailes. Era essa o início. E tu vê que eu acho que eu nunca falei pra vocês, mas o meu primeiro emprego formal também em CLT foi em supermercado. Eu te contei essa história? Não. É, tu já... Uhum. Cara, meu primeiro emprego formal foi supridor ali. Sim. Cara, vai no estoque, repõe os produtos bonitinho. Acho engraçado que assim, supermercado vamos falar, de vila, supermercado de bairro assim, mas, cara, é cada maracutaia que acontece. Ia lá no. Pô, era gurizinho, né? Guri novo. E aí o pessoal pedia pra pagar a data de validade Sim, sim. dos produtos, assim, pra ir pra prateleira de novo. Naquela época, eu precisando de emprego, fazia. Vamos cara. apagar a data de validade. Apagar a data daqui, então aí. Olha, o melhor apagador de data. Especialista em Ganhei o apagação prêmio de data. campeão em apagar a data. Aí, cara, não durou muito tempo, assim. Eu acabei pegando ódio de apagar a data. Nossa, não, de supermercado. Hoje eu odeio ir em supermercado pra fazer compras, assim, porque, cara, não era um emprego que me dava tesão, sabe? O meu primeiro cargo no supermercado foi empacotador meio turno. Meu salário era R$ 172,50. Eu lembro do primeiro dia, na realidade, eu tinha desistido já de procurar emprego e eu ia trabalhar na lavoura no Uruguai com meu tio. E aí eu tinha feito uma entrevista, que era essa rede de supermercado ia abrir em Cachoeira. E aí eu fiz uma entrevista eram 540 e poucas pessoas e no total eram 40 e poucas vagas. Fiz entrevista de 50 e 50, entravam grupos, faziam a entrevista. E eu achei que eu não ia passar. E eu tava em casa, já tava com as mochilas prontas para ir pro Uruguai. E meu pai, eu tava saindo na estrada, lembro exatamente como foi. Tava saindo num potreiro, assim, numa estradinha. E o meu pai me chamou de casa e disse: Ô guri, vem aqui que te ligaram do IMEC e parece que tu passou lá. Aí eu tinha sido selecionado, comecei no IMEC Supermercado, não fui pra lavoura, então tô aqui hoje por causa disso, inclusive. Bacana. E o que era o teste pra poder ser empacotador naquela época? O que tu fez com esse tipo? Cara, a gente fazia o IMEC Supermercado, que hoje existe o Desco também, que tem aqui na região, que sim. talvez vocês conheçam, que é a rede de atacado, né? Uhum. Eu falo muito que o IMEC foi uma escola pra mim. Eles ensinavam o que falta hoje no varejo, a gente aprendeu lá. Naquela época. Parte de comportamento, a gente fez entrevista com psicólogo, a gente fez entrevista dinâmicas entre grupos. Eu lembro da última pergunta. Ficaram as 50 pessoas e o psicólogo perguntou: eu tenho uma vaga dos 50 e eu preciso agora saber de você, que eu vou perguntar para cada um de vocês, qual é o diferencial que você tem que faria com que o outro não fosse contratado, porque eu só tenho uma vaga. E aí foram perguntando e eu tive a graça de ser um dos últimos, então eu vi vários respondendo. E aí os caras diziam, e as pessoas diziam: porque eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Eu pensei, cara, isso não tá certo. Alguma coisa vai dar de errado, eu vou falar do meu jeito. E aí quando ele perguntou, eu peguei e disse: olha, eu não tenho nenhum conhecimento, nada. Claro que eu não falei dessa forma clara porque eu tava cagado de medo, né, tremendo todo. Mas eu disse: eu não tenho nenhuma experiência, mas eu vou me dedicar ao máximo. Eu não conheço ninguém aqui não sei o que eu posso ser melhor do que os outros, mas dedicação eu tenho. Só aprendi de casa. E aí depois eu fui contratado. Eu e mais alguns, né? Uhum. Então, eles ensinavam, depois tu tinha o ensino prático. Então tu aprendia a empacotar na prática e tinha alguém te acompanhando no dia a dia. Esse pavor de supermercado que tu tem, as pessoas também têm hoje, porque quem ama o varejo deixou de falar que o varejo é bom. Sim. E, inclusive eu faço o que eu faço por causa disso. E como é que tu, hoje, assim, o que tu executa hoje? Qual a tua atividade? Fala um pouquinho da... Em 2016 eu decidi sair da CLT, eu já tinha programado isso na minha vida, eu sempre gosto de programar as coisas e planejar. Em 2016 eu decidi sair então da CLT e abrir o meu negócio. Eu comecei pensando em fazer uma consultoria financeira
focada no agronegócio, porque meu pai era do agro. Tentei fazer 6 meses falando de agronegócio, DRE para agronegócio, vídeo no YouTube. Comprei o Fórmula de lançamento do Érico Rocha, logo que tava lançando, fiz o Fórmula e tal. Não vim de nada. Depressão, 6 meses, horrível. E aí uma colega minha me convidou de curso do Fórmula. Chegou a abrir CNPJ, fazer a função, tudo mais. Tudo. Abri tudo. É o meu CNPJ que eu tenho hoje. Ah, investiu. Sim. Viu que não deu certo. Eu não tinha nenhum real de cartão de crédito, eu não tinha cartão de crédito. Eu pedi emprestado, porque era R$5.000, R$4.999 o Fórmula de lançamento. Eu não usava cartão de crédito. Até 2016 não tinha. Era dinheiro, conta no banco e tal. Aí eu pedi um cartão de crédito emprestado e eu comprei o Fórmula em sei lá quantas vezes. Fez um financiamento. Digamos que tu pivotou o teu negócio, então. Sim. Tu foi, Sim. macetou naquilo ali, viu que não dava certo. Putz, cara, vou pra outro ponto, porque aqui não deu certo. Eu ganhei um ingresso pra ir na PUC assistir o Steve Wozniak. E aí eu fui assistir o Steve. E eu gosto muito da história da Apple e tal. E aí eu lembro que um jovem, de uns 18 anos, eu tava sentado no meio da plateia lá na PUC, e o jovem perguntou pro Steve, o que você faria hoje se você tivesse que recomeçar? E aí ele disse, exatamente o que eu fiz, porque eu amo o que eu faço. Aí aquilo me deu um negócio, e a minha colega tava do lado, ela fez assim, me deu um cutucão. Eu pensei, o que ela tá me cutucando? Aí depois eu morava em Canoas, quando eu tava chegando em Canoas, ela disse, tu é muito teimoso. Eu disse, como assim teimoso? Tu ama varejo, tu não gosta de agronegócio, tem que falar pra varejo. Eu disse, que vou falar de varejo? Não vou falar de varejo, nada. Esse inferno de varejo, não quero saber de varejo. E aí eu lembro que eu sentei no sofá e eu pensei naquilo e chorei. No outro dia eu comecei a falar de varejo. No outro dia. Cancelei e aí consegui o meu primeiro cliente, que foi em São Paulo, online. Santo de casa não faz milagre, aí no Rio Grande do Sul só depois de um certo tempo eu consegui. Exatamente. E aí tu presta consultoria para... Hoje eu tenho uma empresa de consultoria para supermercado. A minha especialidade é criação de processos. Mas na verdade o que eu gosto é gente, pessoas, ensinar gente. Então eu comecei em consultoria, depois a gente evoluiu para mentoria, porque tem uma diferença. Hoje eu já estou trabalhando com uma área mais de conselho, entrando nas empresas, começando agora a ter construir uma equipe de consultores e depois a mentoria e conselho aí eu que vou participar. E aos poucos eu fui entendendo que eu gosto muito de educação. Então hoje a gente tem uma empresa, é um ecossistema de educação. Onde tem a consultoria, tem a mentoria, tem o conselho, que é um braço nosso, que é a Evolve, e aí eu tenho a FV, que a gente criou esse ano, que é a primeira escola de formação do varejo, e que vai ser a maior do Brasil em breve. Legal, cara. E a ideia é formar, capacitar tanto o empresário quanto os colaboradores do... Sim, do chão de loja à parte da diretoria. Bacana, legal. E, cara, pensar assim, porque quando tu entra numa empresa, a gente atende vários empresários também aqui, e um dos principais desafios é tu trabalhar na mentalidade do empreendedor que está do outro lado, né? O que diferencia, na tua visão, assim, a mentalidade do cara que começou no varejo, mas está perdidão, do empresário mesmo, que começou no varejo e transformou aquilo numa empresa porrada, uma empresa que cresce, está abrindo novas unidades? Qual é a diferença de mentalidade para esses dois caras, assim? O que tu enxerga aí? O cara que não cresce é porque ele não abre a mente para coisa nova. Porque o varejo ele muda o tempo todo. Hoje a gente tem um preço em alta da commodity, a semana que vem pode ser que não, a gente depende do agronegócio, o agronegócio depende da natureza, então tem uma série de coisas. E o varejo supermercadista, ele é impactado por todas as áreas, né? Se sobe a gasolina, se baixa a gasolina, sobe o óleo e assim por diante. Então, o cara que tem sucesso, não só no varejo, na minha visão, em qualquer negócio, ele é destemido, mas ele é cauteloso. Então, ele planeja as coisas, ele busca informação e ele aplica a informação. O cara que não cresce, ele entende que a cultura antiga ainda prevalece e hoje não prevalece mais. A forma que eu fui treinado quando eu tinha 17 anos não funciona mais naquele formato. A metodologia pode ser que funcione, mas a forma não.
Eu vejo que o grande empresário não é o que... Não é uma questão de faturamento, e sim uma questão de propósito, por que o cara está fazendo. E se o cara tem um propósito, ele está aberto a buscar informação fora daquilo que ele não sabe. Ele não julga muito o outro, não... Enfim, ele tem a mente aberta. E o cara que não quer crescer vai colocando as pessoas que ele já tinha contato quando ele era pequeno, agora a empresa está grande, ele não qualifica aquele e também não deixa entrar outro que sabe mais do que ele. Então, pensando um pouco mais, o empresário tem que ter gente melhor que ele, inclusive naquelas áreas que ele não sabe. O empresário do varejo que entende isso, a gente tem vários que a gente pode citar, tenho clientes meus que estão crescendo, mas citando alguns pontuais, o Cox Supermercado, nós temos um grande empresário na frente dos negócios, que é a Mente Aberta, que é a rede Santa Catarina, que cresce muito. E tantos outros, né, que a gente pode citar aqui. Rogério, e tu vê, assim, aqui na Visp, é uma coisa que a gente coloca muito em prol aqui no dia a dia, é uma coisa que o Pablo preza muito também, por exemplo, que é a questão da cultura, tá? Como é que tu vê, por exemplo, dentro de redes de supermercados, onde tu acaba lidando com, digamos, com uma mão de obra um pouco mais desqualificada, que tu precisa buscar sempre e tracionar isso dentro para que o pessoal se qualifique mais. Como é que tu vê uma questão cultural para implementar dentro de um setor onde tem essa porta um pouco mais fechada com relação à mentalidade do pessoal querer se desenvolver, o pessoal querer crescer nesses pontos, e aí voltado muito até para ti que tá levando a questão de mudança, né? Com a parte do ensino junto. A gente tem muito dinossauro no varejo. Muito dinossauro. Tem um amigo meu que fala no LinkedIn, o Richard, um amigo meu que eu conheci no LinkedIn, ele fala dos dinochefes. O varejo tem muito isso. Os caras que aprenderam que no chicote funcionava as coisas lá no passado, não funciona mais. A cultura, para mim, é feita nos detalhes. Tem uma frase que eu uso muito quando eu vou falar sobre isso, que é: as pequenas coisas fazem as grandes coisas. Então, no momento que tu vê um papel no chão, um lixo no chão, mas tu não quer se indispor, tu é dono, tu é líder, tu não quer se indispor de falar que tem que juntar de forma gentil, aquela pessoa, tu tá criando a cultura errada, né? Ou tu pode criar a cultura certa, por exemplo, dando bom dia para as pessoas e sendo gentil que nem vocês me receberam aqui. E eu não vou esquecer da forma que tu me recebeu ali na entrada e a menina se levantou na hora. É sobre isso que é a cultura. E a cultura vem dos valores dos donos de quem fundou. A gente não pode esperar que a cultura seja forjada e criada pelo funcionário. Porque eu entendo que uma empresa, ela também gera vida. E gera vida para as outras pessoas. Se eu sou empresário, eu tenho que ter orgulho daquilo que eu crio. Se eu tenho orgulho daquilo que eu crio, eu protejo. Se eu protejo os meus valores. Protegendo os meus valores, eu vou criar um ambiente que as pessoas que têm a ver com aqueles valores ficam. Tem muito empresário no varejo que reclama que bons funcionários não ficam dentro do supermercado. Mas não revisitam se os valores estão sendo firmados lá dentro do supermercado. E um outro ponto importante, que é uma dica que eu deixo, a empresa, quando ela vai crescendo em supermercado, tu vai colocando pessoas abaixo de você, como qualquer empresa, mas falando especificamente de varejo. E tu vai tendo, às vezes, que tu não tem formado dentro de casa, tu vai trazendo de outras redes. Essas outras redes têm outros valores. E aí, para te não te incomodar, tu não fala, tu só contrata o cara e deixa. Tu faz o planejamento e não checa. Tu não desce no chão de loja. Abílio Diniz, um grande do varejo, falava: desce ouvindo, sobe fazendo. Ou seja, desce ouvindo todo mundo, sobe fazendo. A gente precisa fazer isso mais no varejo. Escutar o empacotador, escutar o repositor, e entender isso condiz com os meus valores ou não. Acredito que esse é o primeiro ponto para a gente começar a criar cultura de verdade nos supermercados. E não precisa ser grande, a gente cria cultura desde pequenininho. Exato. E por que será que não é feito, cara? Porque eu noto que assim, a informação ela tá aí, tipo, tu acabou de dar uma baita dica aqui pro cara chegar e fazer. Por que tu acha que o cara não faz assim? É o que? É ego? Ou o cara não quer... não, mas eu vou lá falar com o empacotador. Tu acha que tem esse ego? Ou o cara não sabe como chegar pra falar com a pessoa? Tem as duas coisas. Acho que é as duas coisas. O ego tem porque... Imagina, um supermercadista que começou do zero. Ele começou num boteco, com uma canetinha atrás da orelha.
Aí o cara não estudou, ele é empreendedor, ele faz as coisas, ele fez acontecer. No feeling, né? No feeling, mas foi fazendo, né? Sim. Não dá pra dizer que o cara não fez, ele fez, teve resultado. Mas agora ele precisa organizar pra continuar crescendo, porque o mundo muda, as coisas mudam e tal. E aí chega o Rochelli e o Rochelli diz que tem que implementar processo. Vai te lascar, o que tu quer saber do processo? E aí normalmente, falando de consultor, eu não digo que eu sou consultor, eu sou o Rochelli. Tu é mentor? Não, isso é pra gente vender, pra gente vender tu tem que ser rotulado. Uhum. Eu gosto de ensinar, então eu sou o Rochelli. Mas tem muitos consultores que nada contra quem usa gravata, porque eu também uso. Mas que são muito engravatados. O que é muito engravatado? Nós vamos lá falar com o chão de loja, falar de, sei lá, layout. O layout está errado. Não, a disposição da mercadoria tu tem que arrumar assim. O cara não entende. E o dono do supermercado que está investindo, daqui a pouco está querendo, ou de negócio que está começando, se tu chegar falando muito bonito, o cara vai se assustar. Uhum. Então, eu acredito que tem que ser bem comunicado. Então, tem as duas coisas. Às vezes ele não entende o porquê precisa e também tem um ego. Sim. As duas coisas. Cara, esse ponto é algo que nos pega internamente aqui, seguido a gente discute, porque tem um ponto de cultura da Visp que é mais ação e menos glamour. Uhum. E aí, cara, nesse de mais ação e menos glamour, a gente tenta sempre eliminar, porque, puta, a gente trabalha com equity. Tipo, o que é equity, cara? M&A, o que é M&A? Valuation. Então é muito terminho, assim, que quem não tá no dia a dia, não tá acostumado, não conecta. Sim. Né? Então, é um ponto que a gente sempre discute nas reuniões de liderança. Cara, a gente tem que falar a língua do nosso cliente, a gente precisa tirar todo o tecniquez e falar o que é, assim, sabe? Ou fala e traduz já na hora. Então, eu noto que é meio que geral, assim, sabe? Todo mundo precisa se conectar com o cliente para conseguir entender a dor dele, resolver. Mas em relação a esse empreendedor que não rompeu essa barreira, eu acho que falta um pouco de talvez técnica ou ele quebrar alguns entraves que ele tem de gestão de pessoas, né, cara? Que foi um tópico que tu falou também, que tu gosta bastante, que é gerir pessoas. E não é todo mundo que tem jeito, né? Não. Que consegue chegar no funcionário e dar um feedback sem ofender, sem falar grosso. Como é que tu trabalha essa questão de gente, assim, quando tu pega um cliente, tu vê que tem esse problema. O que tu faz? Entrega o ouro pra gente aí. O ouro tá aqui. Eu quero aprender. O ouro tá aqui. Creio que eu vou anotar agora. Primeira coisa que eu faço quando eu vou dar uma consultoria, eu escuto o dono. Eu escuto qual é o problema que ele quer resolver. Eu entendo que, assim como na plantação, na lavoura, tu tem que arar a terra para depois colocar semente e depois tu coloca água. E não ao contrário, já querer jogar semente sem ter... Então, às vezes, alguém que é técnico já quer jogar semente e foda-se, vamos criar uma árvore e já era. Tem que criar a árvore aqui agora. Não funciona no varejo, não funciona com as pessoas. As pessoas têm que estar abertas e entender o porquê que elas vão fazer as coisas. Isso não é papo de coach, é a vida real. Cara, de vez em quando as pessoas só querem ser escutadas, né? Só escutadas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite já faz uma diferença, Nossa cara. senhora. Eu cumprimento todo mundo quando eu entro no supermercado. Eu não sei nem quem é. Eu digo, opa. E se aquele cara que eu cumprimentei, ele é o cara que vai estar na mesa para fazer a decisão do negócio. Sim. Né? Mas depois me lembra sobre eu contar sobre a Fritz e Frida. Fala um pouco sobre relacionamento e é importante. A gente tem que criar relação com as pessoas que decidem primeiro para te ter tempo de fazer aquilo que tu tem que fazer tecnicamente. De fato. Tá? Essa é a minha lógica. Então eu entendo quem é o líder, o dono, entendo as dores do dono, e depois que eu entendo a dor do dono, eu conheço e procuro conhecer quem é que decide as coisas que o dono já decidiu. Porque nós temos pessoas abaixo que o dono às vezes não está perto, que nem eu falei antes, que são os que vão dar a canetada. Sim. Meio que nos bastidores. Ou que vão influenciar Vão te a boicotar, decisão. vão te boicotar ou vão te ajudar. De forma verdadeira, e isso é um ponto muito importante, você enxerga o que a pessoa tem de bom e depois que tu enxerga o que ela tem de bom, tu mostra pra ela. Porque às vezes nem ela sabe. Né? Tu vai atuar num setor comercial. Tu vai lá e olha que o cara tá precificando errado. Tu vai chegar lá e vai dizer, cara, identifiquei aqui, ó, tu tá precificando errado. Eu não faço isso.
Eu identifico que tá precificando errado, mas eu pego e digo que o cara tá fazendo certo primeiro. Mostro, evidencio e com jeito eu vou mostrando para ele algumas alternativas de precificação até ele entender que aquilo ali tá errado. Aí ele mesmo se toca no momento, putz, estava fazendo errado. Pá, seu Rotieri, me desculpa aqui, mas é que eu não sabia, tá tudo certo, cara. Se eu não sabia, a minha função é te ensinar. Então é isso. Identificou isso, tu salva a pessoa. Salvar a pessoa é mostrar para ela o que ela é boa. A maioria das pessoas tem a necessidade, parece que pegar e apontar os erros, né? Então tu salva a pessoa, mostra que é boa, ela tá preparada e tu começa a mostrar aquilo que tu quer. Entendendo o gargalo do dono, do empresário, e tu resolvendo o gargalo dele, ele vai te dar abertura para te poder fazer as outras coisas. E aí, através do convencimento de resultado, tu consegue trabalhar as outras coisas. Nenhum cliente que eu atendo hoje, todos têm mais de 5 anos que eu atendo eles. Consultoria não funciona assim. Consultoria tu vai lá e resolve o negócio, depois tu vai embora. Faz 5 anos. Tem cliente que faz 8 anos que eu atendo. E não é a mesma coisa, eu não tô lá... Podem até depois responder aqui quem tá escutando. Lifetime de 5 anos. Mas é fazendo coisa nova, né? Não é... Tem uma esteirinha de para outra, vai entregando mais coisas pro cliente, né? Eu foco muito em empresa que tá em expansão. Portal Supermercado, que é aqui de Gravataí, quando eu entrei, eles tinham uma loja. Estão indo para a 6ª loja. Então a ideia é sempre crescimento, né? Eu gosto de crescimento, evolução. Então é assim. E tu acredita que esse crescimento está mais conectado ao planejamento de expansão da empresa ou o tratamento que ele passa a ter com o colaborador, com o negócio, a partir do momento que ele tem acesso ao conhecimento que tu fornece para ele? Eu acredito que são as duas coisas, mas tu crescer organizado. Porque a gente pode... Primeiro tu cresce, depois tu organiza. Isso é fato. Tu não consegue crescer organizado, isso é balela, né? Mas tu tem que crescer e organizar. Às vezes eles não sabem como organizar. Às vezes o dono, inclusive, não sabe falar como falar. Não sabe como comunicar, não sabe como ensinar, não sabe como educar. E entra a parte técnica que vai ensinando. Cara, e as margens do mercado são bem apertadas. Eu ia trazer esse tom. Não Tava tem... guardando. Esse aí é bom. Não, mas é que é isso que me pega às vezes, assim, claro, existem N situações que a gente pode debater aqui o resto da tarde pra gente chegar num denominador. Mas o que diferencia pra ti um cara que começou lá no feeling, comprando a R$2 e vendendo a 4, e o cara que ele faz o negócio dele mesmo progredir, prosperar, crescer através de estratégia. Cara, tal produto eu ganho, tal produto eu empato, aqui eu tenho uma margem grande, num combo a minha margem fica em 5%, 4%, entende? Nas questões de estratégia, porque mercado, digamos assim, se tu ratear, putz, tua margem foi toda pro Beleléu. A margem líquida de setor de varejo aí, geralmente... 3. Meu Deus. E o cara tem que ser... É volume, né? Faca na bota. Faca na bota. Tu consegue num supermercado que tu tá começando ter 10. Um mercadinho que vai faturar 400, tu consegue tirar 10, porque é o pai, o filho, e aí tem... Mas aí só mão de obra, essa diferença que que a gente tá falando, assim, ó, o que diferencia um cara de 10 para um cara de 2 é mão de obra em si. Mão de obra e quebra. Nós temos um problema muito sério em supermercados grandes redes, que é a quebra. Sim. E a quebra mal controlada. Por exemplo, açougue, padaria, tu quebra muito. E se tu não tem uma gestão bem fina, um processo bem azeitado, tu perde dinheiro em açougue e tu não vê. Muito. Porque açougue tu compra um boi, ele tem carne de primeira e carne de segunda. Tem um amigo meu que diz que ele entende bastante de açougue e diz, não existe carne de primeira e segunda, só existe boi de primeira. Se o boi é de primeira, a carne é de segunda. Ele disse, tá bom então. O moído de segunda não sai. Mas fora a brincadeira, açougue é uma coisa que quebra um supermercado. Padaria, tu consegue 50% de margem numa padaria, margem sobre a venda. Mas tu tem que ter um receituário bem organizado. Senão tu tá vendendo um produto achando que tu tá ganhando 60, tu tá ganhando 10. E aí se tu não controla a quebra, o produto tá indo fora e tu não tá vendo. Então isso acontece muito. Açougue quebra uma empresa, padaria não quebra porque o volume também não vai ser tão grande, mas ele te dá um diferencial. O hortifruti quebra bastante. Então frutas, tem que comprar na Seasa, tem que ser fresca. Hoje a gente tá uma busca muito incessante por saudabilidade no supermercado, né?
E saudabilidade, as pessoas estão buscando hortifruti, produtos saudáveis. Agora tem a canetinha lá para as pessoas que estão emagrecendo. Então, o consumo diminuiu mesmo já. Em várias... Inclusive, você que é supermercadista, analise isso. Porque... Vender canetinha? Também. O açaí tá abrindo farmácia, né? O açaí tá abrindo farmácia. Entender o movimento do consumidor é importante. A gente saber como ele se movimenta é bem importante. Tu acha que esse é o próximo movimento do mercado, assim, em questão de inovação? Sim, sim. Tecnologia é importantíssimo, mas saber analisar o que o cliente quer já é antigo. Só que hoje está muito rápido. O que sai nos Estados Unidos já está aqui. NRF 2026 aconteceu, cara, já está acontecendo aqui. O que eles viram lá já tem aqui. Não é que tem aqui, já, as pessoas já estão querendo. A tecnologia, o celular, a gente tem as coisas na palma da mão, é rápido, né? Pede o consumo, né? Isso. O consumo acaba assim. Mas a tua pergunta, o que diferencia, porque eu não te respondi, eu estava contextualizando, o cara que perde o core dele. O que é isso? Eu tenho um monte de cliente meu que era excelente comercialmente falando. Era o cara com a canetinha atrás com a bique aqui, tirava pedido, negociava e tal. A empresa vai crescendo, ele vai entrando muito no financeiro porque ele não quer trazer alguém de fora para fazer o processo. Insegurança. Insegurança total. Eu não quero trazer alguém de RH porque é eu que faço, ali ninguém toca. O pagamento que eu faço pro funcionário é eu que faço, porque eu gosto de olhar no olhinho do funcionário e tal. Cara, Cara, centralizado demais. e aí o teu tempo para estratégia foi. E aí tu não consegue crescer. Aí tu não consegue ver o que tá acontecendo na NRF. Aí tu tá investindo em, sei lá, biscoito. Biscoito tá caindo a venda. Toda a parte de biscoito. Tu tá investindo em biscoito, tu não tem linha de naturais dentro da tua loja. Tu não tem frango embaladinho no teu açougue, tu só tem carne de gado. As pessoas estão buscando. Tu tem uma academia do lado, o cara vai no Zafari comprar, o teu mercado é na frente da academia. Meu Deus, esse Zafari tá me roubando os clientes. Não, tu não tá fazendo o teu papel, que é cuidar da estratégia do teu negócio. Então o que diferencia é isso? Eu sou meio fã do Zafari. Eu também sou. Eu também sou. Cara, e que o Zafari Tem que aproximar. Cara, é que não tem o que tu não encontre no Zafari, cara. Tu vai no Zafari. Tu entra em De outra qualidade. outra vibe de modelo de negócio, Aí de tá, marca. Mas não é. Mas pra mim parece que eles não vendem só produtos. Mas não é. Tu ir no Zafari não... É um passeio, cara. Fala pra nós, cara. Eles fazem o simples bem feito. É uma frase que eu uso muito. Existe uma coisa chamada cross. É aquelas tirinhas que tu coloca no produto. Cross é venda combinado do supermercado. Eles têm em tudo que é lugar. Tudo. Tu vai numa mesa, tem cross. Eu fui no Zafari da Carlos Gomes, que abriram agora há pouco. Eu gosto de varejar. Eu gosto de supermercado. Eu sou... Vou passear ali no supermercado. Vou ver o que eles estão fazendo ali. Coletar o benchmark. Quando eu começo a frentear os produtos e organizar, é verdade. Eu tenho meu cuidado nisso aí. Cara, eles inovaram. Eles têm um forno de pizza lá que tu faz a pizza na hora. Na Carlos Gomes, tu escolhe a pizza, faz na hora. Bah. Então, eles investiram nos naturais. Tu vê a área da saudabilidade tá bem organizada. É uma aula, mas eles fazem um simples bem feito. A música que tu escuta é boa de ouvir. Cara, mas eu acho que Música. Ô, Rotier, mas eu acho que tá atrelado bastante à experiência do cara entrar lá. Isso aí. Não é só ir no supermercado. Cara, isso vou lá, vou comer uma pizza, vou tomar um suco, que é vou passar um tempo. Experiência que ele te proporciona naquele momento que tu tá indo fazer compras. Tu acha que... Pra mim, fazer compras é estressante. Odeio fazer compras. Sim. Odeio ir no supermercado. Sim. Qual é a experiência que talvez me levaria a ser mais momento... Não, tô a fim de ir no supermercado fazer compras. Porque é o que vai me atrair de eu tirar 1 hora, 2 horas de eu passar naquele momento lá. Pra mim, eu ir no mercado é pegar minhas coisinhas, ó. Cara, eu acho que é bem mais desafiador porque é difícil tu gerar essa sensação de, cara, eu vou no supermercado porque eu quero ir no supermercado. Tu precisa ter uma comunicação muito subjetiva para que o conforto em ir ao supermercado seja tamanho para que tu se identifique, pô, eu vou naquele mercado porque o que o papo falou, ou foi tu que falou, é uma experiência. Eu vou lá no Zafari porque é uma experiência. E tu não consegue justificar, é por causa de tal coisa. É um conjunto de simples, do básico bem feito, Isso. que fazem com que tu tenha essa percepção subconsciente de que, cara, é diferente. Qual que é a frase do Zafari que tem? Economizar é? Comprar bem. Economizar é comprar bem. Aí agora tu imagina num supermercado que tu entra, economizar é passar raiva. Tu vai lá de novo? Não vai, cara. Economizei, tá tudo barato. Então quer dizer que nem tudo é preço. E isso não é papo, é verdade.
E é assim. É que é questão de posicionamento. Tem cara que quer se posicionar como o mais barato de todos. Aqui é mais barato. E aí, esse posicionamento de ser o mais barato, tu não vai conseguir dar uma experiência legal pro teu cliente, cara. Não tem como. É sempre arriscado, né? 3% de Entrar na guerra de margem, preço. Atacadão. 3% de margem, tu vai conseguir botar Não. um Ricardo, forno, não. faz na hora, Ricardo pizza. Elétrico. Não. Cubra qualquer oferta. Só que o pequeno e o Pior. pequeno e o médio que a gente está falando aqui, e pequeno e médio não é gente de... eu sou pequeno e o outro é grande, então eu sou um nada. Não é sobre isso, é o tamanho do negócio. Tem grandes empresários que têm pequenos negócios. Sim. Faz parte. Mas o pequeno e o médio consegue ter uma garrafa de café, passadinho, quentinho, ali na frente. Não tem, velho. Cara, e tu acha coisa que o pequeno e o médio não tá sofrendo cada vez mais com os grandes atacados? Sim, sofre. Eu acredito mais, né? Porque hoje, sei lá, uns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, daqui a pouco tu prezava mais ir no supermercado, e aí um supermercado médio, assim, do bairro, De bairro. porque tu ia ali, talvez, a pé, ou uma forma de locomoção que te Rapidinho. facilitava rapidinho. Uhum. Hoje não, hoje, tipo, todo mundo tem carro. Uhum. Então, o deslocamento para tu ir até um grande atacado, para tu poder comprar mais opções, mais barato, enfim, acho que acaba prejudicando bastante aquele mercado mais local mesmo, né? Mas voltando naquilo que eu te falei do cara estar aberto e focar no core dele, tá? Eu tenho um cliente que é o Mercado Guerra. Eu não atendo mais ele porque ele não precisa mais de ajuda, o sem vergonha agora. Ele tá bem e não precisa mais de mim. Escuta aí, ô Mercado Guerra, É. que sem Lá vergonha. de São Leopoldo. Não, mas é meu amigo. Ele começou a bodeguinha dele e ele vendia, tinha 2 corredores e faturava 30 mil. Ele não tem mais negócio, ele mudou o local, o ambiente, ele fica em São Leopoldo. E o que ele é bom? Ele é bom em atendimento, porque ele conhece todo mundo. Ele se posiciona numa rua em São Leopoldo onde tem um monte de idoso. Os idosos passam ali e eles não querem ir de Uber ou nem de carro, porque eles têm medo de se assaltar, têm medo de ficar longe. Ele entendeu isso, a gente pegou e analisou isso, focou em ter uma comunicação no bairro. Hoje ele vende quase 700 mil. Bah. Ele vendia 30, nem vendia isso. E ele tem Um supermercado. Não quer abrir E não outro, ele pensa tá em ver feliz. outro. Não quer. Ele tá Por tudo causa certo. do core. Que ele é bom É bom exatamente naquilo nisso. ali. E aí mesmo E o posicionamento que o Pablo comentou, acho. Mas aí agora não é mais uma questão de posicionamento que eu quero botar na mesa, tá? Mas sim de, cara, Leitura de mercado, cara. escalada de negócio, construir equity, uma empresa que ela possa ser vendida depois por uma rede maior. Claro que isso vai muito da ambição do cara. Sim. O cara tá ganhando dinheiro, tá bem ali, tá feliz, show de bola. Mas quando a gente vai pra linha de equity, de construir uma empresa que depois vai vir um grupo, vai botar um cheque 500 milhões na mesa, seria interessante o quê? Ele mapear esse padrão de comportamento que ninguém mais identificou naquela região. Foi ele que identificou. Isso é quase uma metodologia própria dele de avaliar o mercado, identificar onde existem mais regiões de idosos que têm esse comportamento e, baseado nisso, ele criar um plano de expansão para abrir loja 2, 3, 4, 5. Quando ele tiver com 10 supermercados, cara, pode ser, claro, aí é o objetivo pessoal de cada um, mas pode ser que chegue um fundo de investimento, um investidor e, cara, como é que tu tá fazendo para aquilo? Não, é que eu tenho uma metodologia própria. E a minha metodologia consiste nisso e nisso. Faço um estudo de mercado, senhores, né, pessoal mais idoso, aqui todo o plano. Tá aí, se tu continuar nessa pegada, não, se eu continuar nessa pegada, eu faço 100. E aí desperta o interesse do investidor de, pá, cara, eu quero virar teu sócio. Mas tem muito sobre a ambição que tu falou. Tem algumas pessoas que vão querer aquilo e já vão investir em outro negócio. Acontece, mas concordo perfeitamente. Nós temos uma rede que cresceu muito no Rio Grande do Sul, que é de Passo Fundo, é o UFA. Vocês devem ter... Eu já vi. Eu já vi. Porto Alegre já tem vários. Que é um mercado tipo 24 horas e que cresce bastante. São jovens que foram investindo e provavelmente vão ser comprados, se assim desejarem, né? Por óbvio, eu não conheço eles. Mas é uma empresa que está crescendo. Então, criou uma metodologia, funcionou, está crescendo. É que os caras pensam assim, vou vender o meu negócio, mas como assim? Aí vem a questão do ego, né? Como assim alguém vai comprar o meu negócio? Vão achar que eu quebrei, Sim. né? Vem a visão de que a empresa ela é vendida quando não deu certo. Isso aí. Mas, na verdade, e isso a gente tenta bater muito e desmistificar bastante. Se a tua empresa está quebrada,
tu tá sozinho, velho. Sim, sim. Dificilmente vai ter alguém que vai te comprar. O cara vai chegar, vai esperar tu quebrar, vai montar uma outra empresa. Ele não vai pagar mais caro por isso. Então, geralmente, os empresários que vendem suas empresas são empresários de sucesso. Uhum. Que eles construíram negócios que chamaram a atenção de um investidor e o cara, eu quero comprar o teu negócio. E aí muda um pouco essa visão de, pô, empresa quebrada para empresa de sucesso, né, cara? Empresa que vendeu. Mas tu falou de margem, cara. Eu queria puxar esse assunto de margem e entender se dentro do varejo existem setores que têm margens menores, supermercados, ou, por exemplo, bazar. Bazar entra como varejo também. As margens são semelhantes de bazar ou um pouco mais alta? Tu consegue em bazar um pouquinho de margem maior, só que o imposto no bazar é mais alto. Imposto. Então, tu ganha de um lado, mas tu perde do outro. Aonde tu consegue ter uma gestão melhor no bazar é na quebra. Porque dentro do supermercado tu tá trabalhando com perecível. Imagina, tu comprou uma carreta de carne e não vendeu o que tu queria naquele fim de semana. Tu vai ter que torrar. Então tu comprou com custo bom, mas, cara, não vendeu. Tu programou que ia vender, a galera resolveu ir daqui da Gravataí ir pra praia. E aí? Tu vai ter que torrar no outro dia, porque tu tá com estoque lá e vai tá perecendo. Já bazar não tem o perecível, mas vem muita coisa quebrada. Então não tem negócio de barbata. Tem coisa que vai ter mais margem, mas menos margem. Mas a gestão do negócio, ela tem as suas complicações. Mas vai ser próximo disso também? Não, dá mais. 4%? Não dá mais. Dá mais, né? Dá mais. Um pouquinho Pô, mais. Daí tem Dá mais no bazar. no bazar? sim. Porque tem uns negócios também, assim, de bazar que os caras começam a colocar, tipo, capinha de celular, vender iPhone, vender, sabe, Mac, e aí... Cara, mas eu acredito que 90% deve ser importado, né? Sim. Capital de giro desgraçado pra tu botar Sim. tudo na frente, porque importação, tu não vai ter, tu não tem prazo. E o custo do dinheiro parado do estoque todo, Aí tu vai de ter bons fornecedores, acredita, né? Tu consegue, quando tu é importador, tu vai ter esse problema que tu disse. Quando eu compro de importadoras, eu vou conseguir mais prazo. Porque o importador já fez algum cash e tal, tem investimento. perfeito. Então os pequenos bazares, eles não vão importar direto, eles vão comprar de importadores. Então ele consegue mais prazo. Às vezes consegue mais prazo que o supermercado, dependendo da questão, do fornecimento. Porque tu demora mais para vender. Agora, se tu for querer ser o importador, trazer direto e negociar com... Vou ser muito sincero pra vocês, o Bazar Rodrigues que a gente tem aqui agora, cada esquina tem um Bazar Rodrigues, eu sinceramente, eu ainda quero pesquisar da onde que veio, porque, tipo, quando eu vi, putz, Bazar Rodrigues, Bazar Rodrigues, Toda hora, Bazar todo Rodrigues. Caramba, velho. Eles estão no mercado já fazem... Meu, nunca entrei em um. Eu não entrou, não entrei, não. Já deixei bastante. Eu sou um bom consumidor de bazar, eu acho. Nunca entrei. Cara, não tem o que tu não acha dentro do Bazar Rodrigues. Sim. É porque tu não conheceu ainda o do estoque atacado, que é lá na Esteio, que eu também sou sócio. Aí tu vai ver que lá tem coisa. É mesmo? Lá tem. A gente abriu um atacarejo lá. Lá tem bastante. Mas o Bazar Rodrigues já faz muitos anos que tá no mercado. Então foi um cara que foi se estruturando e hoje tá com várias lojas. Cara, o modelo de negócio dele, de crescer, assim, expandir, tem alguma técnica por trás? Porque não é com recurso próprio, ele deve estar com algum investidor. De alguma forma. Ou não, ele mesmo que monta as lojas, as estruturas. Porque tem muito negócio que cresce assim, e farmácia funciona bem assim. Tu vai lá, tu constrói o prédio e tu aluga já, por exemplo, o Panvel. Então já é um negócio meio certo, sabe? E tem muito investidor que gosta de investir em imóveis, fecham parceria. Por exemplo, não estou dizendo que o Bazar Rodrigues faz isso, mas Sim. é o modelo de negócio, né? Para expandir sem eu ter que ficar imobilizando capital em estrutura, porque, putz, cara, um pavilhão gigante, é investimento que eu li. Jogar E é investimento tributária também pra isso, Cara, né? e é investimento que tu poderia estar girando, né? Tipo, comprando produto, revendendo, e aí quando tu investe no imóvel, teu ganho é longuíssimo prazo. Sim. Então, será que eles têm parcerias nesse sentido? Eu não conheço muito a estratégia deles, de verdade, não tenho conhecimento, mas provavelmente eles podem estar alavancado ou não, porque são antigos. E um cara que é antigo no bazar ou no supermercado, antes não é que era mais fácil, mas tu tinha a questão tributária e tal, era mais leve do que é hoje.
Então tu conseguia fazer alguns jogos tributários, né? E aí tu conseguia gerar dinheiro, se o cara investiu bastante, ele tem grana para poder expandir. A própria Van, tipo, trabalha muito, eu acho que com fundo interno, né? Esse, Com fundo interno Isso. que os crediários, tudo é pelo fundo. Isso aí. Então o cara gera despesa por ali, despesa financeira, para bater em imposto de renda, bater em contribuição social e tal. Então eu acho que, só que eu acho que exige um capital, esse Cara, terceiro bem É um baita bom negócio. pra manter ali, né? Parar pra pensar, tu tem um parceiro financeiro e aí tem um plano de expansão arrojado. Eu vou abrir 50, 100 novas lojas aí. Cara, eu não vou ficar tendo que investir no prédio, comprando produto, material para depois revender. É muito pesado. Agora, eu tenho um investidor que gosta de imóveis, o negócio dele é investir em imóveis. Cara, vamos lá, eu faço contrato contigo de 20 anos. Tu constrói a estrutura do jeito que eu quero, te paga um aluguel ali e assim o cara vai crescendo, expandindo com estrutura própria. Claro, tem que ter os acessos, tem que ter uma boa rede de network para poder viabilizar essas negociações, não é assim para te conseguir, mas tem muita gente com dinheiro que... Se o dono tá focado no negócio dele, no core dele, ele consegue fazer esses levantamentos que tu acabou de falar. E tem empresas que fazem isso, não tem? Empresas que ajudam as pessoas a investir, né? Ajudam, né? Tem umas empresas por aí, né? Então só tem que procurar as empresas, hein? Procurar as pessoas que entendem e investir. Sim. Só pra te lembrar da Frida. É, só uma história do relacionamento. Fala aí da Fritz e Frida pra gente. Fritz e Frida, eu fui convidado para dar um treinamento de vendas. E aí eles fazem entrevista lá na Fritz e Frida com um cara que vai dar treinamento. Eu nunca tinha visto isso na vida. Eu fui lá fazer uma entrevista, parecia que era entrevista de emprego. Aí entrei lá na Fritz e Frida, sentei numa sala bonita, com uma mesa grande. Entrou a diretora, entrou na sala, se apresentou uma das donas. Tudo de terno, né? Que terno, né? Que terno, cara. Terno e gravata? É, engravatado. Camiseta preta. Eu tava estilo Steve Jobs. Entendi. Aí tava na fase do Steve Jobs ainda. Gola alta. É, isso aí. Aí peguei, entrei, ela me cumprimentou, foi muito querida, a gente conversou um pouco e daqui a pouco entrou um cara que era do comercial. E ela disse, vai chegar o cara do comercial aí que vai falar contigo e tal, que é o que vai, que é o treinamento. Ele abriu a porta e disse, Rotieri. E me gelou, ó. Ué? Me gelou tudo. Eu disse, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Tu não me conhece, mas eu te conheço. Eu disse, do LinkedIn? Não. Do IMEC. Eu, putz, será que eu fiz alguma coisa com esse cara? Na minha cabeça já ficou aqui, né? A ansiedade já bateu, Meu coração Deus. disparou, Total. a mão gelou. Vermelho. Ele disse, eu trabalhava na Ambev. Várias vezes tu trancou meus promotores de não entrar na loja. Eu disse, mas tu tava certo. Tu sempre foi bem educado. E humilde. Então por isso que eu te contratei para te vir aqui fazer o treinamento de vendas. Por que eu contei isso? É sobre relacionamento. A gente colhe o que planta sempre. A gente que é empresário, a gente que é líder, não interessa o que a gente seja, a gente tem que fazer o certo indiferente do lugar. Não é porque tu tá num cargo mais alto ou num cargo mais baixo que tu tem que perder a humildade, né? E humildade não é deixar os outros passar por cima, a gente tem que ter postura, mas é olhar no olho das pessoas, né? As pessoas não estão mais fazendo isso. E eu fechei um negócio grande por causa disso. Já fechei vários por causa disso. Eu sou uma pessoa dura no sentido pelo certo, se tá acordado tem que ser feito, mas nunca mal educado. Então é sobre isso. Aí o mundo gira, né, cara? Gira. Não adianta. O varejo todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Cara, E o meu nome, como é que não vai conhecer, né? Se tu É der o um Google aí, não aparece nada, velho. Rotieri do varejo, tem outro não? Não tem. Não tem no mundo. Pode pesquisar no Google agora aí. Não tem. Meu pai se puxou. Se puxou. Cara, e assim, por isso é um setor que tem muita margem apertada. Imagino que tem muita gente também que tá, talvez, no momento não tão interessante e, às vezes, até pensando em desistir do negócio, não é pra mim, ou, cara, esse negócio é ruim. O que tu tem pra dizer, assim, pra essa galera que tá nesse momento de indecisão do que ela faz, se continua, se segue, se para de investir, se investe mais? Chegou a pegar já algum caso, assim, que o cara tá naquela... em cima do muro, cara, não sei se esse negócio vale a pena dar continuidade. Já peguei clientes que, inclusive, eu disse fecha porque não tem mais o que fazer. Já tive. Inclusive um em Cachoeirinha. Tinha uma loja
O rapaz pegou da família e ele pegou para ajudar e salvar o negócio. Ele não era do varejo, ele não gostava do varejo. E eu olhei o DRE dele e disse que, cara, não tem isso aqui nem... Ele te escutou? Sim, escutou. Ele fez o trabalho e ele queria me contratar para 1 ano de trabalho. Eu disse, não precisa. 1 mês já tá visto e eu não vou ficar aqui pegando mais um pilinha teu se tu já tá mal. Não precisa investir em consultoria, nada. E ele já tinha uma visão de fazer alguma outra coisa. Te coloca para vender e tal. Mas para quem tá passando dificuldade, primeiro revisar se ama fazer aquilo que faz. Se tu ama fazer o que tu faz, tu gosta do varejo, cara, tu vai achar um jeito. E aí depois, se tu ter certeza que tu ama, para e pensa o seguinte. Se eu pegar e fechar meu negócio, eu consigo... O que eu vou abrir depois? Mas eu fiz uma pergunta com um amigo meu há poucos dias que ele queria vender um negócio dele. Eu disse, o que tu faria? O que tu vai fazer depois que tu vender o negócio? Eu não vou falar o que é, mas senão vai ficar muito na cara. Mas ele disse, vou abrir um mercado. Não é Ou mercado. compra uma franquia da Visp também. Também. Investe em outra coisa. E Isso aí, é uma boa dica. uma boa dica. Boa dica. Boa dica. Não tem o que fazer? Compra uma franquia aí. da Visp. Não, cara, que isso, meu? Vai trazer só o pior tipo de cara aqui pra mesa. Tu não tá fazendo nada? Então venha pra cá. Tu tá perdido, venha pra cá e compra uma. Não é esse CP, certo? Mas a dica é boa. Comprar uma franquia da mistura. Cara, é um baita investimento. Mas se tu entende que o negócio ainda faz sentido, é organizar a parte de gestão, revisar aquilo que não tá funcionando. Ou é gestão, ou é processo, ou é pessoas. É as 3 coisas. É o simples bem feito, é olhar pra dentro de casa. E esse cara, ele tá acostumado a enxergar finanças, mas assim, não finanças no sentido de fluxo de caixa, faturei tanto, gastei tanto, me sobrou isso aqui. Ele olha, tipo, markup, ele olha margem, ele sabe o que é margem EBITDA, ele consegue controlar indicadores, assim, ou geralmente é meio precária essa parte de gestão? EBITDA não, mas markup, margem, com o advento da internet, eu acredito que a maioria saiba. Já controla, consegue... Às vezes tu sabe, mas tu não tem um DRE. Tu sabe, mas não tem um fluxo de caixa. Tu só olha, entrou esse dinheiro, deu isso que de margem e tal. Mas tem que aprofundar as coisas, né? Uhum. O brasileiro por si só, falando eu estudo bastante psicologia do ser humano porque eu lido com pessoas. A gente é um pouco preguiçoso e também um pouco raso em algumas coisas. A gente tem que ser mais profundo e menos preguiçoso. Nós, seres humanos como um todo. Acredito que a preguiça é uma coisa que nos atrapalha e ser raso em uma conversa também. Uhum. Tu entende de varejo? Aham. Entendo de varejo. Tenho a Bíblia Diniz e conheço o Cardavan. Tá, mas o que tu entende de varejo? Eu entendo isso. Eu sou foda em varejo. A internet também gerou essa possibilidade, né? Omite opiniões sem ter profundidade nenhuma. Sem saber, sem fazer, né? Aquilo que faz. Uhum. Mas eu acredito que isso é bem importante, ser profundo, não ser raso. Sim. Richard, eu tenho uma pergunta. Com quantos empreendedores do ramo do varejo que tu começou um papo levando a tua condução de crescimento que o cara chegou já com o objetivo, cara, eu tenho ambição de um dia vender a minha empresa. Quantos sabem que a empresa dele possui liquidez no mercado? Boa. Pouquíssimos. Eles nem sabem que isso existe às vezes. Eles querem ter um emprego, uma renda. Tem um empresário que faz, eu não vou citar um nome próprio. Tem um empresário que conversou dois. Nos últimos, falta de mão de obra e a falta de formação das pessoas, as pessoas estão pensando em vender os negócios, isso é fato. Então, 2 empresários nos últimos 2 meses me falaram sobre isso. Mas eles pensam no sentido negativo da venda. Sim, vender porque não aguento mais. Não no sentido de, cara, eu quero construir uma empresa, um império aqui, depois vou vender. Esse trabalho que Minha vocês fazem... cereja do bolo é vender. Esse trabalho que vocês fazem, porque também é educação, é importantíssimo. É importantíssimo. Isso é muito legal, cara. O mundo precisa disso. O mundo precisa de educação. A gente tá perdido por falta de educação. As pessoas perdem empresas porque falta educação. Falta equity. O que é equity? É um nome... É um produto a mais que eu tenho que comer? botar aqui no Zé. Sabe? As pessoas não sabiam. Depois... Mas hoje, se vocês
o trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito nobre, de poder divulgar, trazer pessoas, falar sobre isso é bem interessante. Né? Bem Cara, interessante. e eu acho que é justamente isso que tu trouxe agora, é muito importante porque vem de encontro com a nossa tese, assim, de, pô, o cara, ele acha que a venda é só quando a empresa dele tá indo mal ou porque ele tá com algum problema, não aguento mais, vou vender. Ele não coloca isso como meta prioritária e não precisa ser uma venda, Opa, assim, e do outro lado, o comprador também só quer comprar quando o cara tá caindo aos pedaços. Sim. Sendo que Sim. não é estratégia. Exato. A compra e venda ela pode acontecer quando tá tudo bem. Eu acho que esse é o ponto, né? Tanto um supermercado grande, uma rede grande, ela pode olhar para um menor e comprar, porque o cara quer continuar no jogo e quer crescer, quer expandir, tá com sede. Eu acho que falta um pouco de sede às vezes. E o cara que tá pequenininho, ele pode olhar assim, ó, pô, cara, em algum momento ou a empresa ela vai quebrar, ou ela vai ficar de sucessão para meus filhos, ou ela vai ser vendida. Não tem outra possibilidade. Sucessão para os filhos, cara, já vi acontecer, mas não passa da terceira geração. Né? Geralmente o pai abre, o filho toca, o neto quebra. Então a melhor saída é a venda. E eu não preciso vender ano que vem. Não preciso vender em 2026. Eu posso vender em 2030. Sim. Eu acho que é isso que talvez falta essa cabeça de, cara, em algum momento eu vou vender. 2030, 35 talvez. Então eu vou me organizar, vou construir equity para lá na frente eu vender por 80, 100 milhões, ponho dinheiro no bolso, me aposento e fico tranquilo, né? Isso aí. Então é essa mentalidade que a gente bate bastante, porque isso já tem que começar agora. Para daqui a 3, 4, 5 anos ele estar preparado para passar por um processo de venda, né? Daqui a pouco o filho não quer tocar o negócio, né? Tem um filho, o filho não quer tocar e... Cara, eu vejo que as gerações de hoje dificilmente vão se moldar por profissões que já são mais antigas, assim, o pessoal vai sempre procurar Porque a outros geração caminhos. quer liberdade, né? Eles querem estar com o notebook na praia e... Pegando um gancho dessa questão de geração, existe, tu mesmo falou que tem muito dinossauro aí dentro do mercado, existe aí esse impacto geracional aí entre o dono da empresa e o colaborador. Eu queria inclusive puxar o gancho de volta pro tema das pessoas. E hoje, como sempre, lidar com gente é complicado. Sim. Né? Eu queria saber de ti, como é que foi a construção dessa tríade que tu falou, pessoas, processos e gestão, né? E no que se refere a pessoas, quais são tuas referências? Como foi que tu chegou no, cara, isso aqui é importante, lidar com pessoas, porque eu vejo que tem essa questão da educação, tem essa questão do acompanhamento, tu tem a técnica de como que eu faço a correção das pessoas. Quais são as referências? Como foi a jornada para poder chegar nessa metodologia que tu tem hoje? Primeira referência pra mim é o meu pai. Primeira. O meu pai, cara, é foda falar, né? Do pai do cara é foda. Mas pra mim sempre foi referência porque ele me ensinou um não. Meu pai, tu pediu uma coisa pra ele, ele dizia não. Eu ia lá perguntar pra ele, tá, mas por que não? Porque eu disse não. Não é não. Sim é sim. Então meu pai sempre foi militar e tal. Eu tinha 21 anos quando eu lembro que ele me disse um eu te amo. E eu questionei pra ele, cara, por que que tu nunca me disse um eu te amo? Aí ele disse, a tua mãe já dizia o suficiente. E se eu fosse falar, eu ia criar um frouxo. Eu queria crescer e tal, eu tinha que te dar. Isso me doeu muito, mas eu tive que fazer. Só que eu sentia que não sai da boca, mas As ações. sentia, né? Isso sempre me ajudou, sempre. Quando eu pedi as contas de manhã do IMEC, quando eu decidi sair, eu pedi as contas. Eu nunca fui demitido. E ele disse, cara, volta pra casa, se der merda, se tu já decidiu isso aí, vem que aqui em casa tu vai ter e tal. E aí, então o meu pai, eu tenho uma referência muito forte, o Ayrton Senna. Ayrton Senna, pra mim, é um cara que nunca desistiu de nada. Eu tenho uma imagem do Ayrton, bem quando ele levanta o troféu, que ele tava com a sexta marcha só e não consegue andar. Eu tava vendo aquela corrida que eu olhava com meu pai todo dia de manhã. Uma outra pessoa, o Silvio Santos, é uma referência pra mim. E estudo também uma parte de psicologia que é bem importante, porque pouca gente conhece, que é a ontopsicologia, que fala muito do como o ser humano é, a alma do ser humano, porque eu acredito muito nisso. Não é uma questão de religião, e sim uma questão de vida. E a partir disso eu fui construindo as coisas. Eu sempre estudei, sempre busquei estudar, e sempre me coloquei no lugar do outro, no sentido de entender que tem uma alma na minha frente. Aos poucos eu fui entendendo, antes eu entendia como pessoa.
Hoje eu entendo como, ó, nós estamos com várias almas aqui. Alguns traumas, alguns erros e tal, mas tem seres humanos aqui. E a gente tá na Terra, não é só por dinheiro. Você há poucos dias indo pra praia, eu disse, não é só dinheiro. Porque se for só dinheiro, a hora que eu chegar no dinheiro que eu quero, eu desisto. Acabou, né? Acabou. Eu vou dormir, cara, tenho dormido 1h da manhã. Às vezes eu acordo 4h da manhã, me vem uma ideia, eu abro o computador e vou escrever um treinamento, uma formação. Que eu gosto. Eu tenho tesão de ensinar a pessoa. Eu ensino a pessoa, aprende e cresce. Então, essas são as referências, então. Estudo bastante, estudo o tempo todo e busco sempre informação. Gosto do ser humano. De gente, né? Gente. É. Gosto de ensinar, gosto de Eu ouvi recentemente que tem algumas pessoas que preferem os bichos, né? Minha mãe, inclusive, chega pra conversar com minha mãe, eu não gosto de gente, eu gosto dos bichos. Mas virou discussão isso aí, tá? A gente chegou a debater um pouquinho sobre isso, porque eu gosto muito dessa parte de pessoas, de gestão, de conhecer o comportamento, o funcionamento, estudo um pouco sobre isso também. E eu entendo as pessoas que preferem os animais, mas é complicado. Sim. É complicado, porque, como tu mesmo disse, são almas com traumas, com suas próprias situações, próprios desejos, ambições. E aí a gente tem o costume de querer controlar tudo. Eu controlo o que eu faço, para onde eu vou, controlo os meus resultados, a gente quer controlar tudo. E quando a gente se depara com o outro, a gente não consegue controlar o eu, na real. Quando a gente se depara com outra pessoa, talvez que eu tenha que gerenciar, ou que é o meu colega de trabalho, que tem as próprias necessidades, que acha que é o protagonista da própria vida, a gente sempre acha isso, que, cara, existe o mundo e eu sou o principal. Sim. Essa aqui é a jogada. Sim. E aí ele se depara com isso, de que todos nós estamos com nossa própria jornada, não há controle, só compreensão. Essa que é a dificuldade ali de relacionamento entre as pessoas, sabe? E eu acredito que tem muito uma questão de alinhamento, por isso que eu gosto da filosofia que tu compartilhou, que é, cara, nós precisamos... Estoicismo. Exatamente, nós Uso muito estoicismo. precisamos estar alinhados com um propósito. Sim. Se o teu objetivo está alinhado com... está à altura dos meus, eu alinho os meus objetivos aos teus e juntos a gente consegue o resultado. Sim. Mas esse alinhamento ele é importante para que a gente chegue lá. E aí que tá o primeiro ponto, porque as pessoas elas não conversam ao ponto de se alinhar. Muito relacionamento, inclusive conjugal, não funciona por causa disso, porque não existe esse alinhamento. Tá, o que tu quer fazer, como tu quer fazer, aonde tu quer chegar. Tá alinhado esse teu ponto de vista no prazo, que para mim também funciona. Daí já não funciona, porque às vezes tu contrata o colaborador sem entender para onde ele quer ir, o que ele quer fazer. E aí eu vou voltar no ponto do geracional, que a gente tem essa disparidade entre os donos dos varejos, do mercado e tudo mais, que tem objetivos, anseios, tem uma visão de um mundo totalmente diferente hoje da gurizada que tá entrando para trabalhar. E aí não consegue conectar, alinhar essa perspectiva de, cara, para onde? Que tu quer conquistar? E, cara, e é um papo que eu não vejo isso acontecendo dentro do supermercado. É complicado, né, cara? É complexo. Mas assim, ó, cara, pra gente finalizar agora com chave de ouro, vai? Eu quero que tu lance aquela verdade nua e crua que todo varejista precisa escutar, mas que ninguém tem coragem de falar pra eles. Agora o bicho pega. Aquela verdade assim, ó, o cara precisa escutar, ele precisa internalizar isso com todas as forças, coração aberto, que tu pode dar de dica, mas que não é todo mundo que fala pra ele a realidade. Se tu chegou até aqui fazendo aquilo que tu faz e tu ama o que tu faz, por que que tu não tá rompendo com os medos que estão deixando você ficar triste e vai fazer com que o teu negócio quebre? O dono de uma empresa, ele já sabe o que tem que fazer. Só que tem medo. Medo que os outros vão julgar. Só que todos nós do pó viemos e para o pó voltaremos. Então vai ter um dia que nós vamos morrer. E eu já vi gente, inclusive empresários, que criaram negócio e morreram tristes. Então eu acredito que tem que ser feito o que tem que ser feito. E tem uma frase, cara, que eu carrego no meu pulso. Eu trouxe umas pulseiras para vocês, depois vocês vão guardar, não precisa usar, mas guarda. Que é essa aqui, ó. Não sei se na câmera pega ou não.
Eu aprendi lá na Itália, primeiro ano que eu fui para Itália. Ed maior sempre. Sempre maior. Qualquer relacionamento que tu vai ter com uma pessoa, indiferente do relacionamento, nós estamos criando um relacionamento aqui agora. Tem que ser bom para mim e bom para vocês. Se é bom para mim e não é para vocês, o relacionamento não funciona mais. Siga a tua vida. Se for ao contrário, da mesma forma. E se for ruim para as duas pessoas, não tem relacionamento. Então o funcionário, se ele chegar lá e não se sentir bem, não fique querendo que o funcionário fique lá. Essa briga de geração não é pela idade. É porque eu quero impor o que a pessoa faça o que eu quero. Não, cada um é livre para fazer o que quiser. Não tem a pessoa ali dentro. Deixa de ser cagão e faça o negócio crescer. Essa foi boa. Deixa de ser cagão e faz a coisa acontecer, cara. Pega essa. Isso aí, pô. Tem que ser feito. Maravilha, meu amigo. Obrigado Te agradeço. por aqui. Esse foi mais um episódio do Equity Talks. Então já encaminha aí pro teu amigo empreendedor, tua amiga empreendedora que precisa escutar esse podcast aqui, escutar a verdade nua e crua que o nosso amigo Rotieri trouxe aqui pra gente. Então, compartilha, segue nas redes sociais. Meu Instagram, Pablo R. Constantino. Rotieri Martins e também FV Escola, uma das maiores escolas de formação do Brasil em breve. Boa. Joseph.visp. Sérgio William Reis. Valeu. Até a próxima, galera. Valeu, gente. Tchau.